Em pronunciamento na tribuna da Câmara, o deputado federal André Fernandes apontou que as imagens divulgadas hoje pela velha imprensa do interior do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro exigem providências imediatas. O deputado lembrou uma série de fatos conhecidos que indicam a participação do governo federal nos atos e disse: "Agora estou entendendo o motivo de o governo estar desesperado para que a nossa CPMI de 8 de janeiro não aconteça." O deputado ironizou: "Eu sou muito ingênuo, inocente. Pensei que o governo estava querendo mais uma semana para retirar assinaturas. Não foi isso. Houve crime e o governo sabe que houve crime, talvez esteja tentando esconder as provas. Sempre perguntei desta tribuna: por que Lula decretou o sigilo das imagens? Hoje, a resposta veio à tona." André Fernandes disse: "Não basta, Brasil, o ministro-chefe do GSI, escolhido a dedo por Lula, pedir para sair. Não basta ele ser preso, porque a lei do criminoso teve o criminoso maior acobertando, tentando esconder todo o crime. Acabou o governo Lula. Ele tem que ser impeachmentado para ontem." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, senhor presidente. Estarrecedor as imagens que hoje circulam nas redes sociais e na TV brasileira. Tudo aquilo que suspeitávamos hoje virou realidade, fato comprovado. Não é apenas o ministro do Lula, diga-se de passagem, amigo pessoal do Lula, facilitando a entrada dos vândalos no Palácio do Planalto. Não é só isso. Tem todo um contexto. No dia anterior, dia 7 de janeiro, a ABIN emitiu alertas a pelo menos 48 órgãos do governo federal sobre prováveis ataques que aconteceriam naquele final de semana. A Polícia Federal, através do seu diretor-geral, emitiu o ofício destinado ao ministro Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, do qual tomou conhecimento e encaminhou o ofício ao governo do Distrito Federal no dia anterior aos ataques, ou seja, ele sabia de tudo que aconteceria. Na comissão aqui desta casa, na CCJ, Flávio Dino disse que nada fazia sem antes deixar o Lula, presidente Lula, ciente de cada passo que ele tomava.
Ou seja, se o Flávio Dino disse isso e oficiou o governo do Distrito Federal, Lula também estava ciente. Inclusive, Flávio Dino chegou aí nas redes sociais para dizer que a Força Nacional estaria à disposição. Bem, entramos no dia 8 de janeiro. Lula faz uma viagem que não estava programada de manhã. Em cima da hora faz uma viagem para na hora do crime. Ele não está em Brasília. O GSI, que de tudo sabia, facilita a entrada dos criminosos. Passados os dias, Lula decreta sigilo nas imagens do dia 8 de janeiro. Ou seja, não foi só o general Gonçalves Dias que cometeu o crime, pois o Lula também estava o acobertando. Agora eu estou entendendo, senhores, o motivo do governo estar desesperado para que a nossa CPMI do 8 de janeiro não aconteça. Eu sou muito ingênuo, senhor presidente. Eu sou muito inocente. Eu pensei que o governo estava querendo mais uma semana para retirar assinaturas. Não é. Houve crime. O governo sabe que houve crime. Talvez estejam tentando esconder as provas. Por que Lula decretou sigilo nas imagens? Sempre perguntei nessa tribuna. Hoje, senhores, a resposta veio à tona. Senhor presidente, só para concluir, 30 segundos. Não basta, Brasil! Não basta o ministro escolhido a dedo do Lula, ministro-chefe do GSI, pedir para sair. Não basta ele ser preso, porque além do criminoso, teve um criminoso maior cobertando todo o crime, tentando esconder. Acabou o governo Lula, tem que ser impeachmentado para ontem. Já falo como membro da comissão e eu também tenho pedido de tempo de líder, presidente, que já foi designado pelo PSTB, se eu puder usar. Presidente, pois não. Só o tempo ali estava como 1 minuto. Presidente, eu aprendi com o meu pai, que está na parede ali levando o nome dessa comissão, que quem não deve, não teme. E essa seria a maior oportunidade em que o ministro Gonçalves Dias teria para esclarecer os fatos do dia 8 de janeiro. Nós todos, e parece que é uma coincidência do destino, fomos atingidos, né? E que bom que fomos, né? Pelos vídeos que foram vazados, porque a verdade tem que vir à tona, com o ministro não apenas abrindo as portas para os manifestantes, mas não fazendo nada para deter os manifestantes. O que seria, no mínimo, a obrigação dele, mesmo que se tivesse coagido ou com medo, e naquela circunstância ele não tinha nenhuma maneira e preocupação para estar coagido, porque ele estava com poucas pessoas na sua volta, inclusive membros do GSI, que estão lá para defender a segurança do Palácio do Planalto, oferecendo água para os manifestantes. Há uma guerra aqui de narrativas no Brasil faz bastante tempo, desde o 8 de janeiro, que dizem, não, há infiltrados da esquerda na invasão, a direita se mobilizou. Eu não vejo mais guerra de narrativas. Eu vejo necessidade de investigação. É isso que o Brasil precisa. Porque a partir do momento em que nós temos um ofício encaminhado pelo ministro Flávio Dino um dia antes, às 19h58, para o governador Ibanez, dizendo o seguinte, que o referido movimento teria intenção de promover ações hostis, danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos, como o Tribunal Superior Eleitoral. Não seria, no mínimo, importante o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que é responsável pela segurança do Palácio do Planalto, convocar o aumento da segurança de pessoas para estarem lá fazendo a segurança do Palácio Planalto, se o próprio ministro da Justiça diz que manifestantes tentarão adentrar o Palácio para poder quebrar e fazer
outros danos materiais. E o ministro não fez nada, ao contrário, presidente. O senhor que é da Polícia Federal, ele simplesmente ficou de mãos atadas, quieto, nem de mãos atadas, porque ele estava solto, de mãos soltas, limpas, recepcionando os carros da segurança do Palácio do Planalto que estavam ali parados quando os manifestantes vinham se aproximando, eles sumiam. E eu tenho uma preocupação muito grande, e foi dito aqui, se ele continua sendo ministro, estavam dizendo aqui que há possibilidade dele renunciar, se ele continua sendo ministro e comanda o GSI, ele tem o poder de comando sobre as câmeras do Palácio do Planalto, sobre as provas internas dentro do Palácio do Planalto. Na minha avaliação, isso configura crime de prevaricação, que ele tinha como obrigação estar lá defendendo o patrimônio público do Palácio do Planalto, que foi nomeado para tal, e simplesmente se omitiu. E a omissão, neste caso, na minha avaliação, ela é crime de prevaricação. Nós precisamos, imediatamente, convocar o ministro. Espero que ele esteja bem de saúde, espero que ele continue respondendo pela pasta e venha aqui como ministro. Porque é muito fácil agora a esquerda, o Lula, dizer para o ministro, pede a tua demissão, tua exoneração, e pronto, o ministro não é mais ministro, ele vai responder na justiça comum e ninguém tem responsabilidade nenhuma. Sim, tem responsabilidade. O presidente da República também tem responsabilidade, porque ele nomeou o ministro, e a partir do momento que o ministro da Justiça encaminha um ofício para o governador do Distrito Federal, é óbvio que o presidente da República sabe disso. Como é que o presidente da República não vai ser avisado pelo ministro da Justiça que tem ônibus, milhares de pessoas vindo para Brasília, podendo chegar ao Palácio do Planalto ou à Esplanada dos Ministérios, o presidente não sabe? E se eu fosse presidente da República, eu de imediato chamaria o ministro do GSI e diria para ele reforçar a segurança, não apenas do Palácio do Planalto, mas para reforçar a segurança do Congresso Nacional, falando com o presidente do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, e não foi feito. Está claro no vídeo o encaminhamento de omissão do ministro do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias, e tem que se instalar de imediato a CPI do 8 de janeiro, teremos a possibilidade de quarta-feira na sessão do Congresso Nacional tratar desse assunto, temos que mobilizar a todos os deputados, todas as bancadas, porque, como eu disse, quem não deve não teme. Se a esquerda foi vítima, se o presidente Lula foi vítima, eu acho que os partidos de esquerda devem ser os partidos principais a quererem a instalação e investigação de uma CPI que vai dizer que eles são inocentes. É lógico e é claro. Agora, por outro lado, é muito estranho que o governo federal impõe sigilo às câmeras. O governo federal articula dentro dessa casa, beneficiando deputados para que retirem assinaturas da CPI. Isso é o que está posto hoje no Brasil relativo a esse assunto. E eu, como deputado federal, eu quero pedir aqui para os meus pares e colegas que nós, à frente das nossas lideranças de bancada, dos nossos colegas deputados, vamos fazer a mobilização, sim, para instalar de imediato a CPI do 8 de janeiro, que isso não é uma posição de esquerda contra a direita, um contra o outro, é uma posição de transparência para o país, é uma posição de dar legitimidade à democracia, a de fato que os movimentos que aconteceram tem comando por baixo, tem pessoas que fizeram, de fato, um movimento para prejudicar a estrutura pública, tanto do Congresso Nacional, quanto de partidos e de instituições. Portanto, essa é a minha manifestação e subscrevo aqui, presidente, a convocação do ministro.